Bom dia! Dia 13 de janeiro. Olá, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Sente-se em um lugar confortável e comece a sua respiração. Inspire pelo nariz, solte pela boca. Novamente. Com seu coração cheio de gratidão, diga a Deus 3 coisas pelas quais você é grato no dia de hoje. 3 coisas que te deixam muito feliz. Muitas vezes é desafiador a gente acordar e se sentir grato. Como ser humanos, acontece muitas vezes quando a gente acaba de acordar, vem vários pensamentos negativos na nossa cabeça. E são esses pensamentos que nós temos que treinar a eliminar esses pensamentos. Nós temos que treinar a eliminar esses pensamentos todos os dias de manhã. Por isso a importância de se dizer 3 coisas, no mínimo, 3 coisas pelas quais nós somos gratos. E também sentir em nosso coração essa gratidão e entregar a Deus essa gratidão. Então, sinta-se grato, entregue os 3 motivos pelos quais você é grato. Agora mentalize aquela energia que vive dentro de cada um de nós, a luz divina, a fagulha divina. Mentalize essa energia, mentalize que ela vai aumentando de tamanho, cada vez mais brilhando em volta de você, purificando o seu corpo, mente e alma. Agora uma luz que vem do céu se conecta a você e essa luz ilumina a sua mente, o seu corpo físico, o seu corpo espiritual, purifica totalmente o seu corpo físico. Sinta as máculas saindo do seu corpo, tirando o peso dos ombros, tirando aquela dorzinha que de repente você está sentindo nas costas, no joelho, aqui e acolá. Sinta essa energia te purificando totalmente. Agora, mentalize alguém para receber a energia, essa luz. Envie essa luz para alguém. Mentalize uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, quantas você quiser. Pode distribuir essa luz, aproveita que é de graça. Manda para todo mundo que você quer iluminar no dia de hoje. Profetize sobre a sua família, profetize sobre a sua casa, diga coisas boas sobre a sua casa, sobre a sua família. Profetize bastante sobre todo o seu lar, sobre tudo aquilo que é seu, sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho. Agora, entregue a Deus os seus pedidos para hoje. Diga a Deus honestamente aquilo que você deseja obter no dia de hoje. Em qual área da sua vida você está precisando da ajuda divina? Em qual área da sua vida você precisa de uma intervenção? E enquanto você pede a Deus, eu farei uma oração em teu nome para que Ele possa te ajudar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Pai, que o Senhor possa estar conosco mais uma vez aqui no nosso devocional. Pai, que o Senhor possa intervir e ajudar, se for de sua vontade, ajudar cada um de nós que está aqui hoje, humildemente, na sua presença, se conectando ao Senhor, buscando um relacionamento sincero com Deus Pai. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, interceda por cada uma das pessoas que está aqui comigo hoje, neste devocional. Amém.
E agora, vamos para a nossa leitura de hoje. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. João, capítulo 10, versículo 9. Jesus, ao se autodenominar a porta, usa uma linguagem que vai muito além do mero simbolismo. Nas antigas cidades fortificadas, as portas não eram apenas entradas físicas, mas barreiras que demarcavam limites e segurança. Uma porta fechada indicava proteção e limite, enquanto uma porta aberta representava um convite, permissão para acesso irrestrito. Essa metáfora revela que Jesus não é apenas uma opção de passagem, mas a única via essencial. Nossa salvação, portanto, está intimamente ligada ao cruzar essa porta. Perceba que ele nos faz um convite, de modo que quem quiser atravessá-la pode fazê-lo, desde que decida por isso. Não há restrições para alguém começar a seguir Jesus. Costumo dizer que você não precisa mudar para vir a Cristo, mas, quando você vem, tudo muda. Porque é impossível permanecer igual após atravessar essa porta. Aos meus 13 anos de idade, tomei essa decisão, e tudo mudou. Passei a entender que tinha um pai, um amigo e, ao meu lado, que jamais me abandonaria. O fato é que, quando você decide atravessar essa porta e entrega a Jesus seu caminho, passa a seguir na direção que ele aponta. Foi assim que descobri que minha vida tinha propósito. Fui curado dos meus traumas e então habilitado para viver uma vida abençoada, diariamente guiada por Jesus. Talvez, até hoje, você não tenha tomado a decisão de cruzar essa porta, e acredito que essa seja a escolha mais importante que você possa fazer em sua vida, porque foi assim na minha. Convido você a decidir por Jesus, porque somente nele você encontrará a paz, o amor e a esperança que há muito tempo tem procurado. Com Jesus, tudo se renova e ganha sentido. Palavra-chave de hoje: decisão. Leitura bíblica, Êxodo capítulo 9. A quinta praga, a morte dos animais. O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei do Egito, que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Pois, se você não deixar e continuar impedindo que ele vá, eu o castigarei com uma doença horrível, que atacará todos os seus animais, isto é, os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado, as ovelhas e as cabras. Farei diferença entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e não morrerá nenhum animal dos israelitas. Eu, o Senhor, marquei um prazo, farei isso amanhã. No dia seguinte, o Senhor fez como tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram. Porém, não morreu nenhum dos animais dos israelitas. O rei mandou ver o que havia acontecido e foi informado de que não havia morrido nenhum animal dos israelitas. Apesar disso, o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. A sexta praga, os tumores. Então o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: peguem punhados de cinza de um forno, e que Moisés jogue essa cinza para o ar, diante do rei do Egito. Ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito. E em todos os lugares, a cinza produzirá tumores que se abrirão em úlceras nas pessoas e nos animais. Assim, Moisés e Arão pegaram cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima, e ela produziu tumores, que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés, porque eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Porém, o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando. E como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A sétima praga, a chuva de pedra. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo, vá se encontrar com o rei e diga-lhe que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte:
deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Pois dessa vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre você, sobre os seus funcionários e sobre o seu povo, para que você fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu. Se eu tivesse atacado você e o seu povo com doenças, você já teria sido completamente destruído. Mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir. Porém, amanhã, a esta hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedra, tão forte como nunca houve igual em toda a história do Egito. Portanto, agora mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Se as pessoas e os animais que estiverem no campo não forem para casa, quando cair a chuva de pedra, todos eles morrerão. Alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o Senhor tinha dito e levaram os seus escravos e os seus animais para os abrigos. Mas os que não deram atenção ao que o Senhor tinha dito deixaram os seus escravos e os seus animais nos campos. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Levante a mão para o céu, e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo, sobre os animais e sobre todas as plantas do campo. Moisés levantou o bastão para o céu, e o Senhor mandou trovões, chuva de pedra e raios sobre o país. Ele fez cair uma pesada chuva de pedra sobre todo o Egito, e a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Em todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo o que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores. Somente na região de Gósen, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse: Dessa vez eu pequei. O Senhor Deus é justo. Eu e o meu povo somos culpados. Orem ao Senhor. Chega de trovões e de chuva de pedra. Eu os deixarei ir. Vocês não precisam esperar mais. Moisés respondeu: Quando sair da cidade, eu levantarei as mãos em oração a Deus, o Senhor. Os trovões vão parar, e não haverá mais chuva de pedra. Isso para que o Senhor, o Rei, fique sabendo que a terra é de Deus. Mas eu sei que o Senhor e os seus funcionários ainda não temem a Deus, o Senhor. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava com espigas, e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não haviam brotado. Depois de ter estado com o rei, Moisés saiu da cidade e levantou as mãos em oração a Deus, o Senhor. Aí os trovões, a chuva e a chuva de pedra pararam. Porém, quando o rei viu que tinha parado de chover e que não trovejava mais, nem caía chuva de pedra, ele tornou a pecar. Ele e os seus funcionários continuaram teimando. E como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, o rei não deixou que os israelitas fossem embora. No livro Café com Deus Pai hoje, o autor ele fala sobre a melhor escolha. Escolher Jesus, porque Jesus é a porta. E aqui está escrito: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Deixa eu explicar um pouquinho do contexto dessa história aqui. As histórias da Bíblia, elas foram escritas através de um contexto. Como assim contexto? Uma vez eu já expliquei isso, que todo texto sem contexto vai virar pretexto. Então, a gente precisa entender o contexto da história para que a gente possa entender melhor o que Jesus falou. Quando Jesus fala, eu sou a porta, ele está falando de uma coisa chamada afresco. Um afresco, na época, era o seguinte: os pastores de ovelhas, eles tinham que pegar as ovelhinhas deles e levar elas pelo deserto até encontrar água. E eu não sei se você sabe,
Mas existem certos oásis no meio do deserto. O que acontece? Eles aparecem em algum lugar até o momento em que aquela água seca. E aí eles têm que procurar outro local com água, a não ser que eles tenham algum poço. E aí eles têm que procurar ir até esse poço, chegar lá no poço, tirar a água do fundo do poço com um balde, né, como você já deve imaginar, jogar água no coxo para cada uma das ovelhinhas poder tomar água. E eles fazem isso diariamente. Muitas vezes, o cara que cuida do rebanho, ele vai fazer o quê? Ele não vai conseguir ir e voltar todos os dias, porque o caminho é muito longo. Às vezes, ele precisa dormir no meio do deserto. Para ele dormir com as ovelhas dele no meio do deserto e proteger ela, ele criava uma coisa chamada afresco. O que era um afresco? Ele pegava pedras e fazia um muro de pedras, certo? Então imagine um muro, por exemplo, um quadrado. Só que em uma das pontas, um dos cantinhos, ele deixava uma porta. Eles chamavam isso de afresco. E aí, no final do dia, ele chamava todo o rebanho dele e pedia para as ovelhinhas, ele ordenava que elas entrassem nesse local, nesse quadrado feito de pedras, que ele fazia, que o próprio homem fazia. E aí, à noite, ele dormia na porta. Então ele deitava na porta ali, ficava entre a porta, ele fazia uma porta estreita, e ele ficava ali. Então, as ovelhinhas não saíam. Isso fazia com que elas não se perdessem e também, ao mesmo tempo, protegia ela contra os perigos, por exemplo, lobos e outros animais que pudessem vir comer as ovelhas. Então só existia uma porta e ela era estreita, como ele dormia na frente dela, dormia bem na porta, nenhuma das ovelhas poderia passar. E aqui ele fala, entrará e sairá e encontrará pastagem. É o seguinte, quando ele estava falando nesse contexto de um rebanho, de cuidar das ovelhas, do pastor que cuida das ovelhas, porque Jesus, ele falou, eu sou o pastor, eu sou o bom pastor. Então, ou seja, aqui ele está falando nesse contexto, de que a única porta era ele era a porta. Então, entrará e sairá e encontrará pastagem. Se nós aceitarmos Jesus, nós ficaremos dentro do afresco dele. E nós podemos entrar e sair, e quando a gente sair, a gente vai encontrar pastagem. E aí, hoje, se a gente fala pastagem para uma pessoa, a gente vai imaginar um campo verde, bonito, cheio de grama bonito, né? Porém, naquela época, encontrará pastagem para eles, não era muitas árvores. Eram alguns arbustos no meio do deserto. Não tem muita árvore lá. Vocês sabem, o deserto ele não tem muitas plantas. Ele tem alguns arbustos. Eu gostaria de ter uma imagem para mostrar para vocês aqui, mas eu não tenho. Mas são poucas árvores no meio do deserto. Então, quando ele fala de encontrará pastagem, é esse tipo de pastagem. Que as ovelhinhas vão encontrar algo para comer, para se alimentar, aquilo que elas precisam, aquilo que a gente precisa. Então, é sobre esse contexto que isso foi escrito. Mas não muda o final da história, né? Que no final das contas, a única coisa que ele quer dizer é que Jesus é a única porta para a gente poder entrar no céu. É a única porta para a gente ter uma boa vida. Daí a gente fica pensando assim, ó. Eu indago muito Deus, eu pergunto muito para Deus sobre isso. Então quer dizer que eu aceito Jesus e eu vou encontrar, eu vou poder entrar no céu. Eu vou poder então viver a vida eterna ao lado de Deus e ao lado de Jesus no paraíso. Então a resposta, provavelmente para muitos, é sim. Mas e a vida aqui na Terra? Então quer dizer que eu vou viver aqui na Terra, mesmo que seja uma vida ruim, uma vida passando por dificuldades, se eu aceitar Jesus, quando chegar no céu, eu vou ter uma vida boa? Na minha concepção, não é bem assim. Se você aceitar Jesus, quando você for para o céu, quando você falecer e voltar para Deus, a minha esposa e eu, a gente sempre brinca, voltou para Jesus. Quando voltou para Jesus, é lógico, se você aceitou Jesus antes, você vai viver uma vida plena ao lado dele. Mas a questão é, e a vida aqui? E a vida aqui na Terra? Eu acredito que nós temos que nos aproximar dos atos de Jesus, não só das palavras dele, mas dos atos de Jesus, porque se a gente fizer as coisas como ele fazia, com certeza a gente vai viver uma vida boa, uma vida plena aqui na Terra. E é tudo que eu desejo, viver uma vida de abundância, de saúde e ajudar muitas pessoas, ser próspero aqui na Terra também. Então, ou seja, a gente tem que esperar o reino dos céus?
Sim, eu acredito que sim. Porque depois eu não quero ir para nenhum outro lugar a não ser o céu. Porém, e a vida aqui na Terra? Não pode ser o céu também? A nossa vida aqui na Terra não pode ser próspera? Eu gostaria de saber a sua opinião. Faz um comentário, por favor. Eu gostaria de saber o que você acha sobre esse assunto. Eu tenho minha opinião formada de que nós temos que ter uma vida boa aqui na Terra também. Porque Jesus falou: eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. E se a gente esperar morrer para ter vida, não faz muito sentido. Apesar de que a palavra morrer não é o contrário de vida. É o contrário. Morrer significa o contrário de nascer. Significa o oposto de nascer. Não é o contrário de viver. Então, ou seja, viver, o contrário de viver seria não viver, vamos dizer assim. Seria não ter vida. Então, ou seja, Jesus disse que a gente tem que estar aqui, que ele veio para que a gente tivesse vida em abundância. Ou seja, me dá a sua opinião, por favor. Eu gostaria de saber o que você acha. Temos que esperar ser boas pessoas para somente então ter uma vida boa nos céus? Ou você acredita também, como eu, que nós podemos ser pessoas boas aqui e também obter uma vida boa aqui na Terra? Por favor, me deixe saber o que você acha. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo que Deus o abençoe no dia de hoje e abençoe não somente você, mas toda a sua família. Muito obrigado e até mais.